Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando já nada parecia capaz de nos espantar no atrapalhado processo de concessões e privatizações, depois de tudo o que aconteceu na TAP e depois da confusão no processo da RTP, liderado pelo aparentemente ex-ministro Miguel Relvas, eis que o Governo mostra que consegue sempre escavar mais fundo e que há outros ministros que são, obviamente, remodeláveis. A concessão dos estaleiros do Mondego deve ser um caso de estudo de tudo o que não deve, do que não pode ser feito na gestão do interesse público com um nível de negligência que não seria admissível numa qualquer República das Bananas. O Governo entregou a concessão de um estaleiro a uma empresa sem dinheiro, criada um mês depois da abertura do concurso público para esta concessão e cujos sócios não têm um único dia de experiência na indústria naval, mas que têm, pelo contrário, um longo historial de salários em atraso em empresas de construção civil. Resultado: 6 meses depois, a empresa a quem o Estado concessionou os estaleiros ainda não pagou os 500 mil euros devidos pela aquisição dos equipamentos, nem os 100 mil euros de caução à autoridade portuária e nos estaleiros já há trabalhadores com salários em atraso. E os postos de trabalho, prometidos com pompa e circunstância pelo Sr. Ministro da Economia, também ninguém ainda os viu. O contraste entre as promessas efetuadas pelo Ministro da Economia no início deste ano e a realidade vivida na empresa é tão chocante e contrastante que talvez o melhor seja mesmo dar a palavra a Álvaro Santos Pereira. Dizia ao Ministro, há apenas 3 meses, que a concessão dos estaleiros do Mondego, e cito, iria permitir a contratação de 134 postos de trabalho diretos e 230 indiretos até ao final deste ano. Aliás, o Ministro não se limitou a quantificar os postos de trabalho e anunciou também 18 milhões de euros de investimento. Resultados, hoje, 0 de novos postos de trabalho, nenhum investimento. Para o espanto ser completo, só falta, aliás, ouvir o que dizem à imprensa os ditos investidores em relação aos anúncios do Sr. Ministro Álvaro Santos Pereira. 18 milhões de euros. Não percebi. Não sei onde é que o Ministro foi buscar esse número. Como, pelos vistos, também não sabem, e volto a citar, onde o Ministro foi buscar esse número dos 134 postos de trabalho que dizem, volto a citar, é impensável. Resumindo, temos um Governo, a quem talvez devamos chamar de desgoverno, que concessionou um estaleiro estratégico para a indústria naval portuguesa a uma empresa desconhecida, cujos sócios têm um longo historial de salários em atraso e de rupturas de empresa, que desconhecem totalmente a indústria naval e que não assumem agora nenhum dos compromissos anunciados pelo Ministro da Economia. É caso para dizer que tudo o que neste processo não podia correr mal, correu mal. E, aliás, ia correndo mal 2 vezes. É que, não satisfeitos com a forma dolosa como este processo foi gerido, sabemos agora que o mesmo Ministério da Economia convidou estes notáveis empreendedores para ficarem agora com a concessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Nem cuidado com as decisões, nem responsabilidade política, nem proteção do interesse público e do emprego. A palavra atrapalhada foi criada exatamente para descrever histórias como estas. Senhoras e senhores deputados, a forma despreocupada como o Ministro da Economia vai gerindo o interesse público e anuncia investimentos e a criação de postos de trabalho sem qualquer preocupação em garantir que, de facto, eles possam existir, é a marca de um Governo irresponsável e incompetente, de um Governo que está esgotado. Tamanha incompetência e leviandade exigem uma explicação do Governo e hoje, aqui, a palavra das bancadas que o suportam. Há questões que, em nome da transparência e do interesse dos trabalhadores e da economia da região, não podem ficar sem resposta. Como é que o Governo concessiona uma empresa estratégica para o Distrito de Coimbra sem exigir qualquer tipo de garantia financeira da empresa concessionária? Como é que o Governo concessiona os estaleiros a uma empresa sem capital e cujos sócios têm conhecimento zero no setor naval e um longo historial de incumprimento das suas obrigações? Como é que, sendo pública e notória a incapacidade financeira dos concessionários, o Governo parece ser a única entidade em todo o país que não conhece o historial desses investidores? Como é que o Governo anuncia postos de trabalho e investimentos que, pelo que sabe, não acautelou nos contratos que assinou ou nas contrapartidas que exigiu? As questões que esta atrapalhada monumental levanta são muitas, mas há também ilações que podem desde já ser tiradas e uma conversa sobre o valor da palavra dada pelo Governo.
Um governo que passa os dias a garantir-nos que a privatização ou a concessão a privados de tudo o que mexe na economia portuguesa é a solução para modernizar essa economia, afinal vai entregando ao desbarato ativos que anuncia como estratégicos a investidores falidos e sem capacidade de garantir o investimento e os postos de trabalho anunciados, que foram anunciados com pompa e circunstância pelos próprios membros do Governo. Isto já não é apenas um ignorante preconceito ideológico contra tudo o que é público, é muito mais do que isso, senhoras e senhores deputados. É a indiferença pela coisa pública, é o apocar da responsabilidade governativa quando se decide desbaratar ativos fundamentais para a recuperação da economia, entregando-os a privados, quem quer que eles sejam. Não é apenas a teoria de que se é privado é necessariamente bom que é manca. É o governo que é perigoso, porque é um governo deslumbrado pela ideia da iniciativa privada e que vende tudo, concessiona tudo, pela oportunidade de ter uma peça televisiva de 2 minutos para um ministro que é considerado remodelável desde que tomou posse como ministro. Aliás, soubemos hoje do Dr. Miguel Relvas, ficam alguns ministros por ir. No momento em que se anuncia uma enxurrada de concessões e de privatizações na agenda do Governo, esta história prova, se dúvidas houvesse, que não contamos com este Governo para proteger o interesse público, a economia e os postos de trabalho. Disse.